Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Português Fácil. Eu sou o professor Thiago Buranella, seja sempre muito bem-vindo, porque aqui a aula é... Som. Aula maravilhosa, professor. Que aula maravilhosa. Seja sempre muito bem-vindo, então. E ó, se inscreva no canal, ative os sininhos, porque toda vez que tiver um vídeo, você vai ser notificado. Você vai receber aquele ali no seu celular, você vai saber, opa, tá rolando aula. Por quê? Porque além de aulas gravadas, que você pode assistir a hora que quiser, cara, nós temos lives. E óbvio, a live também pode assistir a hora que quiser, né? Mas se você tá ao vivaço ali comigo, você consegue fazer comentário, a gente tá trocando uma ideia. Então os vídeos sempre de segunda, quarta e sábado. Segunda e quarta, 19 horas e sabadão, meio-dia, para você estudar ali e dar aquela almoçada depois boa e partir para o abraço, amigo. Daí é final de semana total. Belezinha? Todo sábado nós temos o quê? Todo sábado nós temos uma aula especial aqui, mais focada, aprofundando mais ainda na gramática para você. Sábado é dia de aprofundar essa gramáticazice aí. Vamos lá então? Bora lá? Vamos pro meu Instagram primeiro, @Thiago_Buranella. Ah, meu amigo, você não pode esquecer de passar lá sempre, porque lá tem muita coisa massa também. Hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de flexão dos substantivos, que é uma continuação da aula da semana passada. Beleza? Fechou? Bora lá. Galera, flexão do substantivo. Flexão do substantivo não quer dizer que o substantivo vai deitar lá e começar a fazer um exercício, não. Flexão, isso em qualquer classe gramatical, né? Classe, lembrando que são as famílias. Quando eu falo flexão, é quando eu vou fazer o quê? Flexão é provocar mudanças na palavra. Então, mudar, por exemplo, o gênero do masculino para o feminino, mudar, por exemplo, um plural e por aí vai. Então, flexão de uma classe gramatical é quando eu vou provocar, quando eu vou fazer algumas mudanças. Combinado? Tranquilo? Suave? Vamos lá. Bom, para começar, na tela para você, nós vamos ver um tipo de substantivo, um tipo de flexão, na verdade, nesse substantivo, que chama substantivo biforme. Nossa, professor, o que é isso? Substantivo biforme? Que flexão é essa? Gente, biforme significa o quê? Ó, bi, dois. Forms é o quê? Forms, duas formas. Então, ó, substantivos biformes, aqueles que apresentam duas palavras, ou seja, duas formas para representar o gênero masculino ou feminino. Então, eu tenho duas palavras biformes para representar o gênero masculino e feminino. Então, por exemplo, homem, mulher. Ué? Beleza? Então, homem e mulher. Ele tem duas formas para representar o masculino e o feminino. O que mais? Genro, nora. Genro, nora. Bode, cabra. Pai, mãe. Eu tenho duas formas para representar o masculino. Então, no masculino é de um jeito, no feminino é outro. Isso é o substantivo biforme. Agora, o que acontece? Tem alguns substantivos que eu mudo a desinência. Ainda continua sendo biforme, tá? Ainda continua sendo biforme. Só que quando eu falo pai e mãe, a palavra mudou totalmente. Pai e mãe, mudou totalmente. Mas existe um jeito biforme que eu altero apenas a desinência. O que é alterar a desinência, professor Buranella? É quando eu altero uma letrinha ali, por exemplo. Um pedacinho da palavra. Menino é uma forma. Agora, eu vou falar no feminino, eu digo como? Menina. Mas perceba que a palavra é quase a mesma. Houve a alteração de uma letrinha ali no final. O O e entrou o A. Saiu o O e entrou o A. Então, isso é trocar a desinência, isso é trocar um tequinho na palavra. Tudo bem? Por exemplo, aluno, aluna. Então, eu tenho formas diferentes, eu tenho duas formas. Mas como que eu faço essas duas formas? Eu faço essas duas formas fazendo a seguinte coisa, trocando a desinência. Tranquilo, né? Bem de boa. Aí é o seguinte, o que eu preciso saber? Tem uma outra regrinha aí desses biformes. Quando eu tiver um status na sociedade, tiver que representar um status de alguém ali, tá? Eu vou usar o seguinte, esa, essa, tá? Ó, E-S-S-A ou isa. Então, por exemplo, o barão. Já ouviram falar em barão, né? Barão. Como que eu formo o feminino de barão? Eu tenho que usar o isa, o essa ou isa. Barão, baronesa. Outro, duque, duque, duquesa. Poeta, poeta, é um título, poeta.
poetiza. Sacerdote, sacerdotisa. É isso. E por aí vai. Tudo bem? Mais um. Cônsul, consuleza. Cônsul, consuleza. Tá? Então eu ainda tenho duas formas, e aí tem essa regrinha. Quando eu passo do masculino para o feminino, esse feminino vai ser feito por esa, essa ou isa. Combinado? Beleza? E ainda tem duas formas. Agora, uma observação que eu preciso fazer. Gente, às vezes as coisas vão fugir à regra. E como que eu vou saber, professor? Estudando, conhecendo, conversando, vendo o dicionário, essas coisas. Então, por exemplo, ator, né? Atriz. Ator, atriz. Vai ter atora. Atora, né? Atoriza, não é isso. Tá? Então, alguns a gente tem que conhecer, assim como a gente conhece lá. Pai, mãe, a gente tem que conhecer. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então, o que você tem que saber, na verdade, para uma prova? Você tem que aprender que substantivo biforme é quando eu tenho duas formas diferentes ali para o masculino e para o feminino. É isso. Eu tenho sempre duas formas diferentes. Não importa se a palavra está mudando totalmente ou se a palavra está mudando só um finalzinho lá na duque, duquesa. Ou se a palavra está mudando menos ainda, menino, menina. Mas se eu tenho duas palavras diferentes para representar masculino e feminino, eu chamo de substantivo biforme. É isso que tu tem que entender. Combinado? Vamos lá então, vamos continuar. E aí, se nós temos o biforme, nós temos que ter alguma outra coisa oposta, né? Biforme, então, é diferente para cada gênero. O próximo é chamado de substantivos comuns de dois gêneros. Substantivos comuns de dois gêneros. Como assim, professor, comuns de dois gêneros? Gente, nós estamos falando de masculino e feminino, não é? Olha o nome. Comum de dois gêneros. Significa que vai ser o mesmo substantivo. Significa que vai ser a mesma palavra. Para quê? Para os dois gêneros. Quais gêneros? Masculino e feminino. Então, por exemplo, o repórter, estou falando lá do jornal, o repórter e a repórter. Sacou? É a mesma. É a mesma palavra. Repórter, repórter. O que está diferenciando é a presença de uma outra palavra ali, que é o ou a. Né? Nós vamos estudar uma outra classe de palavra. Então, o repórter, a repórter. Diferente se eu falo o professor, a professora. Aí são palavras diferentes. Volta naquele conceito que eu estava dizendo, de biforme. Agora, o repórter, a repórter. O doente foi atendido pela enfermeira. O doente. No feminino, a doente. Vamos falar a doenta. O doente, a doente. Deu para entender? Outro. O estudante fez uma prova. O estudante. A estudante. Então não fala a estudanta. A estudante. Beleza? Inclusive, nós tínhamos a palavra presidente como de dois gêneros. O presidente, a presidente. Que inclusive hoje pode ser usado assim ainda. O presidente ou a presidente. Mas, na época que a Dilma foi eleita, depois houve essa mudança aí nessa questão, né, essa autorização da língua portuguesa e passou-se a poder usar também presidenta. Mas isso não tinha. Era o presidente ou a presidente. Tudo bem? E hoje as duas formas são corretas. Beleza? Você usando a palavra presidente como comum de dois gêneros ou usando a palavra presidente aí como biforme, presidente e presidenta. Combinado, pessoal? É isso. Muito fácil de entender, né? Então, substantivos biformes, são diferentes de duas formas. Substantivos comuns de dois gêneros é a mesma palavra, mas eu vou modificando algum elemento antes ali, que é o ou a. E aí agora nós temos os substantivos uniformes. Então, ó, biforme, duas formas. Comum de dois gêneros, ele é comum, né? Para o gênero masculino e para o gênero feminino. E nós temos uniformes. Como assim, professor? Uniforme, qual a diferença? Gente, vai ser sempre a mesma palavra, ó, é sempre a mesma palavra, só que eu não tenho nenhum elemento que identifica o masculino e o feminino. É o contexto. Vamos organizar nossa mente? Biforme. Biforme, tá? Pai, mãe. Ou aluno, aluna. Aluno, aluna. Biforme. Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros. O estudante, a estudante. Então eu tenho a mesma palavra, mas eu tenho o antes, o estudante, a estudante. E agora o uniforme, ele é sempre igual. Então, por exemplo, a testemunha foi ouvida pela polícia. A testemunha foi ouvida pela polícia. Esse a testemunha serve tanto para homem como para mulher. Eu não falo o testemunha.
é a testemunha, homem, ou a testemunha, mulher. Então isso é uniforme. A palavra é a mesma, só que diferente do comum de dois gêneros, eu não tenho nenhuma palavrinha antes também que mostre para mim se é masculino ou feminino. É o contexto, talvez, o resto da frase, o resto do texto que vai identificar para mim. Então, por exemplo, o cadáver foi encontrado. O cadáver pode ser de mulher, pode ser de homem. A criança correu pelo pátio. A criança pode ser um menino, pode ser uma menina. Isso é uniforme, beleza? Substantivo uniformes, sobrecomum, que nós chamamos. E aí nós temos os uniformes epiceno. Então, substantivo uniformes, mas da categoria de epiceno. São substantivos que se referem a animais e a algumas plantas e possuem apenas uma forma. Então, por exemplo, o jacaré, eu falo o jacaré, aí eu tenho que usar a palavra macho, eu falo o jacaré fêmea. Isso aqui é decoreba. O jacaré, então jacaré, o jacaré macho ou jacaré fêmea. Eu tenho que usar a palavra macho e fêmea. Ou o tatu macho ou tatu fêmea. A capivara macho, a capivara fêmea. A girafa macho, a girafa fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Então isso é o epiceno. Mas isso aqui quase não aparece. Tá? É mais importante de você saber o outro, sobrecomum. A testemunha, seja homem, seja mulher. A criança, seja homem, seja mulher. Beleza? Tranquilo? É isso. Olha só que maravilha. Muito fácil. Acabamos de estudar, então, essa flexão dos substantivos. Fechou? Curtiu? Então vai lá, ó. Não se esqueça, hein, de partilhar pro meu Instagram, @Thiago_Buranello, e continuar aqui inscrito e acompanhando todos os vídeos do canal. Segunda-feira tem mais, quarta-feira tem live, e no próximo sábado, mais aulinha de gramática pra você. Beijos e abraços. Tchau, 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 tchau. Valeu, valeu, valeu.